Bem, nós não podemos falar de todos os sistemas de idolatria hoje, isso seria impossível, mas a idolatria não significa apenas prostrar-se a um ídolo. Você pode ter ídolos diferentes. E os esportes mundiais? Quem controla os esportes mundiais? Vocês sabiam que cada um dos principais clubes do mundo tem um símbolo maçônico? Isso é interessante. O maior time de futebol do mundo, o Manchester United, recorre diretamente ao diabo. Por que não? Parece uma boa alternativa quando você tem escadas maçônicas, símbolos maçônicos, sinais de chamas. Por que não? Esses são os principais times do mundo. E esses aqui? Nós temos animais das trevas, nós temos cavalos alados, Pégaso, nós temos todos estes interessantes símbolos com pentagramas e escudos de Malta, e os símbolos do sol e os pentagramas, e leões e bodes de duas cabeças. Todos são símbolos. E a flor de lis, você diz o nome, você encontra. O M da maçonaria, as âncoras maçônicas, você tem tudo. Dedos maçônicos, caveiras e ossos. E Titã é de fato o nome grego de Satanás. Então nós temos todos esses aspectos interessantes. O G, todo mundo que é maçom sabe que ele representa a loja maçônica. E se você for até Êxodo, capítulos 32, 2 a 6, e Arão disse a eles: tomem os brincos de ouro que estão nas orelhas das esposas de seus filhos e de suas filhas. Bem, hoje os brincos são muito populares. Trazem-nos para mim. E ele fez um bezerro derretido. E Arão fez uma proclamação e disse: amanhã é festa para Jeová. E eles se levantaram cedo no dia seguinte e ofereceram sacrifícios e ofereceram ofertas de paz. E as pessoas se sentaram para comer e beber e se levantaram para jogar. Agora, o que essas pessoas jogaram? O que vocês acham que elas jogaram? Bem, parte do sistema de adoração do sol era praticar esportes. Mas que tipo de esportes eles praticavam? Isso é interessante. Bem, vamos até a Unesco. Eles devem saber, porque o manifesto da Unesco, como vocês sabem, foi escrito por um membro da Caveira e Ossos. E ele está por dentro, ele é um iniciado. E ele escreve, por exemplo, o polo era conhecido pelos persas e foi restaurado ao seu significado original de jogo do sol por Akbar. Marcar um gol com a bola do sol era equivalente ao triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. Mas lembrem-se que a maçonaria chama a luz de trevas e as trevas de luz, e chama Jesus e Jeová de mal. E chama Jesus e Jeová do mal. Então, o triunfo da luz sobre as trevas representava no paganismo o triunfo de Lúcifer sobre Jesus Cristo. Assim, o triunfo da luz sobre as trevas, do bem sobre o mal. A bola é um símbolo do sol em todos os esportes, como futebol, hóquei, basquete e cricket. O beisebol se relaciona com o sol na forma de um relógio de sol. E o padrão do campo, bem como em suas regras e na forma de contar os pontos. Como todos os esportes, o beisebol também incorpora os ciclos sazonais do sol. Da mesma forma que nos concursos cerimoniais antigos, que faziam parte dos ritos de fertilidade. Então, se você não consegue trazê-los para a igreja, traga-os para os locais esportivos. Não é interessante? E na igreja você vê os braços assim, e nos locais esportivos você também vê os braços assim. Os hinos são cantados na igreja, e os hinos de uma natureza diferente são cantados lá. É fascinante. Quem se importa desde que haja culto? A história suméria de Gilgamesh, inscrita em tabletes cuneiformes, narra como equipamento de esporte, um bastão e um anel ou uma bola, que Gilgamesh tinha esculpido de uma árvore que ele havia arrancado, caíram no submundo quando ele começou a oprimir o povo com repetidas competições atléticas. E como, eventualmente, foi o próprio Deus Sol que abriu um buraco no chão para recuperá-los.
Então, se você tem um bastão e se você tem uma bola, se você pega o bastão e coloca a bola no buraco, esse é o símbolo. Ele tem um significado mais profundo do que nós imaginamos. É um significado e tanto, mas esqueçam disso por enquanto. É isso que os golfistas fazem, por exemplo. Vocês sabem, é fascinante. E é com frequência que as pessoas nos dizem que os esportes são bons e fazem bem para os cristãos. Eu não tenho nada contra o esporte. O esporte é uma boa recreação. O esporte é um bom exercício. Há coisas boas que podem acontecer nos esportes. Mas se o esporte se torna uma religião, isso não é um problema? Isso não é idolatria? A tocha olímpica que o corredor carrega para marcar o movimento cíclico do Sol no período das Olimpíadas, o período de 4 anos até os próximos Jogos é também relacionada com o ritmo cíclico do Sol. Primeiramente celebrados na Grécia, os Jogos eram concursos cerimoniais em honra de Zeus. Vocês já assistiram à cerimônia de abertura? A cerimônia na Grécia, eles honraram os deuses ou não? Sim, eles honraram, e nós assistimos assim mesmo. Bem, o Sol, a Lua e os outros planetas flutuam sobre os Jogos Olímpicos de Barcelona. A associação do Sol com os esportes antecede os deuses Hércules e Apolo na Grécia, como fica evidente a partir do conto épico do herói sumério Gilgamesh. Isso é algo fascinante. Como no esporte, o Sol é onipresente em praticamente todos os aspectos da vida, quer seja na arte, na arquitetura, filosofia, religião, nos festivais, no folclore, na dança ou na música. Uau! Satanás pensou em tudo. Toda manhã o deus pagão do dia nos acorda, pois os romanos, nos séculos primitivos da era cristã, chamavam cada dia de acordo com os 7 planetas: Sol, Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter, Vênus e Saturno. Se nós observarmos os símbolos das Olimpíadas, nós perceberemos que eles têm o símbolo de Baal-Hadad. O símbolo de Baal-Hadad, símbolo de Baal-Hadad, símbolo de Baal-Hadad, símbolo de Baal-Hadad. Você o encontra em toda parte. Isso é paganismo. Aqui está um jovem trazendo uma elegante camisa de hóquei para o Papa. Vamos ver o que ele vai fazer com ela. A fine hockey shirt. Uau! Agora é uma camisa abençoada. Assim, a maçonaria controla todas essas questões para Roma hoje. O mundo esportivo, o mundo religioso, isso tudo é fascinante. Eu fico imaginando quanta idolatria está oculta no mistério e quanto a Bíblia quer revelar para nós dessa história maravilhosa de Apocalipse 17. Vamos esperar até a próxima palestra para descobrir.